Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima. Não é à toa que eu digo, porra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está no nosso escritório do CLEAPA, Conselho de Líderes Evangélicos de Além Paraíba. Muito obrigado a você que curte os nossos vídeos. Começou a assistir, já dá uma curtida para não esquecer, ok? Também compartilha bastante os nossos vídeos aí, gente. Me ajuda aí. Oh, Jesus. Final do vídeo, compartilha esse vídeo para ajudar na evangelização, ok? Você sabe que o Café com Deus é uma porção da Palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Vamos lá. Café com Deus de hoje está lá em Mateus 7, versículo de número 20. Quero falar um pouquinho sobre a confirmação de ser um discípulo, claro, de Jesus, né? Capítulo 7, versículo 20 de Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus, diz assim o versículo de número 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vai vendo aí, pelos seus frutos o conhecereis. Aí eu aprendo, né? E eu tenho aprendido que não se conhece uma pessoa ou um discípulo, né? Verdadeiro cristão, não se conhece pelo dom que a pessoa tem. O dom engana muito as pessoas. Porque a pessoa tende a olhar para uma pessoa que tem um dom da palavra, de uma boa pregação, né? O dom de revelação, o dom de cura, o dom de milagre, a dizer essa pessoa é de Deus, porque acha que o dom é dela, que é merecimento dela, e na verdade não é. Os dons não é da pessoa, é de Deus. A Bíblia diz que os dons são de Deus, é dado pelo Espírito Santo. E é para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Então, pastor, como é que a gente mede a pessoa? Eu vou chegar lá. Por que eu digo que eu não meço uma pessoa pelo dom dela? Porque e hoje então é o que mais se vê. Eu já vi lá para trás, tempos antigos, eu tenho 40 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus. 28 anos de ministério pastoral. Eu já vi muita gente ser usada com dons e estar em pecado oculto. E continuar sendo usado por aquele dom. Ah, mas como é que pode isso? Então por que Deus não tira? Porque é bíblico. O que Deus dá, Ele não tira. Está escrito lá, os dons e ministérios são irrevogáveis. Deus dá, Ele não tira. Esse é o problema, que muita gente não percebe. E muita gente que está em pecado oculto, ele se justifica, auto-justifica, né? Achando, não, Deus está me usando, Deus está agradando de mim, mesmo que eu estou com esse pecado, estou com adultério, por exemplo, a pessoa está no adultério, aí fala, não, mas Deus está me abençoando, Deus está me usando. Às vezes a pessoa está na fornicação, Deus está me usando. Às vezes a pessoa está usando droga escondida, Deus está me usando. Você está entendendo? É a realidade. Porque para abençoar o povo, Deus não vai deixar de usar. Deus usou até uma jumenta, uma mula. O Senhor falou por intermédio dela. E aí? Aí a prova que naquele dia, no juízo final, o Senhor separará uns para a direita, outros para a esquerda. E dirá para aqueles da esquerda, apartai-vos de mim, vós, não, apartai-vos de mim. Me fugiu agora, apartai-vos de mim, mas ele ainda não chega nesse ponto da iniquidade. Ele fala, apartai-vos de mim. Aí
eles vão justificar, Senhor, mas nós pregamos em teu nome, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, está escrito lá. Aí o Senhor responde para ele: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, você tinha um pecado. O que é iniquidade? É o pecado que a pessoa não se arrepende, ela continua praticando, ela não se arrepende. Uma coisa é a pessoa pecar, qualquer um de nós está passivo a isso, sujeito a isso, mas reconhecer o pecado, o erro, e se arrepender e se consertar. Pode acontecer de mais de uma vez a pessoa ter caído, mas não é uma prática dela, ela não vive pecando, é um acidente de percurso, não é a vida dela fazendo isso. Agora tem gente que vive fazendo isso, mas Deus está me usando, Deus me dá cada palavra, o povo sente a presença de Deus. Não é por causa de você, não é por causa da pessoa, é por causa da misericórdia de Deus para alcançar corações. Eu conheci a história, não sei se é Eduardo, que foi um grande missionário que pregou a tribo indígena, me fugiu agora, acho que foi ele, e que tinha um alcoólatra lá. Ele falava para o alcoólatra conhecia a língua dos indígenas, transmitia, e o poder de Deus caiu, as pessoas se converteram, a tribo entregou a vida a Jesus. Deus usando um bêbado. Então não é o vaso é que é alguma coisa. A Bíblia diz isso, a honra não está no vaso, mas na excelência da glória que ele carrega, é o Espírito Santo. Aí vamos lá, então como que a gente avalia a espiritualidade de uma pessoa? Pelo fruto. Acabamos de ler, gente. Meu Deus, pelos frutos o conhecereis, portanto, pelos frutos o conhecereis. É o fruto que a pessoa produz. E a Bíblia diz também em João 15, versos 8, que Deus é glorificado pelo fruto que nós produzimos. Olha o que diz aqui o versículo 8, 15, versos 8. Nisto é glorificado meu Pai, disse Jesus, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus é quem está produzindo fruto, não é quem tem dom. Entendeu agora? Essa avaliação se uma pessoa é discípulo do Senhor ou não, essa avaliação. Você lembra do semeador, da parábola do semeador, lá no Marcos capítulo 4, versículo 1 até o 20, fala que cada um deles recebeu, cada terreno recebeu a semente, que é a palavra de Deus. Mas você vê a reação de cada um. Um pássaro comeu, o outro entre pedregulhos, entre pedras, não criou raiz, o outro até criou raiz, cresceu, mas no meio de espinhos foi sufocado. E o Senhor depois explica para os discípulos, e o último, a quarta semente caiu em boa terra e frutificou. É isso. Deu fruto 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Entende? A bênção que é a pessoa que recebe a palavra e produz fruto. Lá em Hebreus, por exemplo, 13, versículo 15, a Bíblia diz que até os nossos lábios produzem frutos de lábios que confessam o seu nome. Diz o versículo lá, a parte B dele, frutos de lábios que confessam o seu nome. Então, quando a gente está confessando o nome de Jesus, nós estamos produzindo fruto. Em Lucas 6,45 fala que a boca fala do que está cheio o coração. Olha só, os lábios honrando, glorificando a Deus. E ele está falando daquilo que está cheio. Então os lábios produzem fruto. Ou frutos bons ou frutos maus. Tem gente que está falando da vida dos outros. Tem gente que está defamando o outro, né? Tem gente que está murmurando, reclamando da situação de tudo. Esses lábios estão honrando a Deus? Estão produzindo frutos dignos de arrependimento? Não.
estão amaldiçoando, estão causando transtorno, trazendo maldição. Mas os lábios que estão professando o nome do Senhor, a boca que está falando, né? Coisas boas, falando de Deus, ela está cheia de Deus. Amém? E sem contar, gente, que o fruto do Espírito, o que ele é? Amor, alegria. Pessoa que produz fruto, ela tem amor pelo próximo, por si mesmo, amor a si próprio, né? Porque para você amar o próximo, você tem que primeiro amar a si, cuidando da saúde, né? Do templo do Espírito Santo. Ele não está usando entorpecente, né? Não está se embebedando, não está fumando, porque ele sabe que essas coisas estão destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ele não está fornicando, porque, né? Ele está sujando, tornando imundo o templo, que é a morada de Deus. Ele não está adulterando, porque a Bíblia diz que Deus julgará os infiéis, certo? Ele tem amor, alegria, pessoa que serve a Deus. Fruto do Espírito, que o Espírito Santo produz em nós, alegria, mesmo na tribulação, mesmo na perseguição, na angústia, nas dores. Você tem alegria, porque por que você tem alegria? Parece loucura ter alegria na dor. Isso é masoquismo, pastor? Não. Por que a pessoa tem alegria? Porque o Espírito produz nela, para mostrar, dizer para ela, isso é passageiro, confia no Senhor, Deus está no controle, é isso. Produz paz, é pessoa de paz, não é de guerra, né? É paciente. Fruto do Espírito produz a paciência em nós. A pessoa paciente, ela não é inquieta, não quer que as coisas se resolvam na hora, de qualquer jeito, não é assim. Ela espera nas promessas de Deus, ela não desiste. É amabilidade, né? Ela é amável, pessoa amável. Amabilidade é isso, a pessoa que é amável. As pessoas querem estar junto dela. Ela produz a bondade, o Espírito produz nela a bondade. Então é uma pessoa boa, né? Generosa, uma pessoa que abençoa, que compartilha. É fiel, porque produz a fidelidade. Fiel ao cônjuge, fiel às amizades, fiel à sua igreja, fiel à sua fé, fiel ao seu ministério, fiel ao seu patrão, fiel aos servos que trabalham com ele, né? Os colaboradores, fiel. Mansidão, tem mansidão, pessoa mansa. Ela não está brigando, tem gente que qualquer coisa quer levantar o queixo, o nariz, entendeu? Acha que é senhor da razão, quer pisar nos outros. Pessoa que o Espírito Santo produz nela o fruto da mansidão, e precisa produzir em nós a mansidão. E por fim, que é o nono fruto, é o domínio próprio. Ter domínio. A Bíblia diz que, né, às vezes um rei não consegue dominar uma cidade, ou domina uma cidade, mas não consegue dominar a sua língua. Então, de que adianta? Você tem que dominar a sua língua, ter autodomínio com as reações, com as ações que praticam a você e as reações que você vai devolver à pessoa. Mansidão, domínio próprio, ter domínio da situação, não se revoltar, não desistir, não desanimar, não parar, não se abater. Por quê? Porque tem domínio próprio, domina a si mesmo, as suas reações. E todos nós precisamos de estar crucificando a nossa carne todos os dias. Aí eu pergunto, você é um discípulo de Jesus? O Espírito Santo está produzindo esses frutos em você? Aprendeu como que se pode avaliar se uma pessoa é discípulo do Senhor ou não? Não é pelo dom, mas é pelo fruto. Como que a pessoa trata os pais? Como que a pessoa trata o cônjuge? Como que essa pessoa trata os filhos? Como que essa pessoa trata os irmãos, a sua parentela, os seus vizinhos? Com quem ele trabalha? Com quem ele negocia? Como é? Como é você? Como é a sua vida? Responda para você mesmo.
Não preciso colocar no comentário embaixo, não. Só comente se você gostou. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Jesus Cristo produziu fruto. Aquele que verdadeiro mestre, Senhor, ensinando, fazendo. Né? Hoje tem muito chefe, muita gente mandando, que manda os outros fazer e ele mesmo não faz. E Jesus rebateu muitos fariseus religiosos da época, porque eles ensinavam certo, mas não faziam. Então, a religião nada vale para Deus. A religiosidade que vale é ser cristão, é ser discípulo de Jesus. Verdadeiro cristão, ele é discípulo. Ele é aprendiz de Cristo. Discípulo é isso, é aprendiz de Cristo. Então, como Jesus reagia quando o atacava? Como ele era manso? Como ele tinha amor, alegria nele, ele se alegrava, né, em ver pessoas se convertendo, sendo curadas, milagres que ele fazia. E ele produzia, era fiel ao seu ministério, fiel a Deus, sempre glorificando o nome do Senhor. Amém? Era um homem de paz, olhava para a sua feição, via paz nele, amabilidade, era amável com todos, bondade, uma bondade extrema, extraordinária. Era manso, como eu disse, e tinha um domínio próprio, que ele sendo Deus, você imagina quanta vergonha, humilhação, deboche ele enfrentou. Mas não saiu da sua posição de amor por nós. Que Deus te abençoe e que isso cumpra na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essas pessoas que nos acompanham no Café com Deus, de graça, para produzir fruto do Espírito Santo. Que essa pessoa abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo produza esse fruto, para que o teu nome seja glorificado. Só assim o Senhor será glorificado. Só assim saberão que somos seus discípulos, se dermos fruto, é o que a tua palavra diz. E também podemos conhecer quem verdadeiramente é discípulo, pelo fruto que ele produz. Oramos agradecidos no santo, glorioso nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo e compartilha, hein?